Tem alguns episódios que são uma encrenca porque a gente se desafia um pouco para argumentar, mas nem sempre dá para pegar um fato, tá? Um fato e sair fazendo algum tipo de previsão. Antes de justificando aqui, tô aproveitando uma janela na minha voz um pouco, porque eu tô com o nariz entupido, tô dando umas engasgadas, mas parece que agora à noite a coisa melhorou. Então, atrasado o episódio de ontem, na verdade, vamos hoje mesmo, né? Muito bem, eu tava dizendo então que é difícil sair fazendo previsão. Pior é fazer previsão quando tá tudo muito caótico, para se conseguir fazer padrões, achar padrões de análise, sabe como é que é? Bola de cristal sem padrão muito claro é roubada, mas nós nos desafiamos a fazer e nós vamos fazer. O que será então que espera nós, seres humanos, nesse planeta em total caos para 2024, baseado em histórias que estamos acompanhando, né? Esse é o tema de hoje. Mãe de Ná da bolha, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Olha a roubada que a gente resolveu entrar. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bem, antes de mais nada, vamos pedir para vocês entrarem no nosso site, fazer lá o joinha no YouTube, o penúltimo programa no YouTube, né? Nem vou pedir no Rumble, porque fizeram o favor de tirar o Rumble do ar também, que maravilha. Então, vou pedir para fazer o joinha, comentário, só mais 2 episódios agora no YouTube, mas principalmente acompanhar a gente nas plataformas de áudio, tá? Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e outras que vocês preferirem. Lembrando que a partir do ano que vem, um episódio mais longo por semana e outros curtos para irem completando a nossa agenda, tá? Modelo 200, 300 segundos ou algum comentário sobre tweets da semana também, tá bom? Muito bem, o que mais? Pouca coisa de jabá hoje, mas no final a gente vai dar as últimas notícias em relação à loja e apoio, tá bom? Vamos lá, vamos por partes. Bom, ano que vem, o que a gente tem? Começa para falar. Ucrânia, ninguém sabe ainda exatamente quais são os planos russos para a região, e isso é tudo o que há de mais importante sobre esse caso. Sem saber o que a Rússia quer, o resto é chute, gente. Ah, mas se eu sair da bolha, e se a Ucrânia virar o jogo? Não vai. Tá? A Ucrânia pode retardar o avanço russo, como já tem feito, mas não vai impedir. A última ofensiva de verão foi um horror, teve um preço altíssimo para os poucos ganhos que teve, tá? Acabou e no momento a Rússia está avançando novamente e em algumas semanas a Rússia deve capturar de volta o pouco terreno aí que perdeu nas batalhas nos últimos meses, principalmente naquela região lá de Zaporíjia. Para saber onde são as próximas ofensivas, só sabendo os objetivos russos. Parece que o pessoal esquece um pouco isso, né? A minha sensação é que se a coisa ganhar corpo, o Putin pode sim ficar um pouco mais animadinho, tentar um avanço um pouco maior, mas isso não quer dizer que esse maior não seja o que ele já esperava no começo também, tá? Quem chuta além disso, chuta só por torcida, que não é o nosso caso. Ponto é, então vamos dizer, só por hipótese, que o objetivo russo inicial fosse Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e Kharkiv, tá? Kharkiv nem sei. Imagina o mapa da Ucrânia, essas 4 províncias que eu falei, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, são aquele sul e sudeste deles, tá? Porque é a capa de gordura ali da picanha, sendo que esses 3 últimos são os vamos dizer, as províncias banhadas pelo Mar Negro. Imagine então que Luhansk já foi praticamente toda ocupada, marginalmente não foi, em alguns trechos ainda com domínio ucraniano, então meio que quase resolveu ali, mas apesar de que não está andando lá do fronte lá. Donetsk tem um trabalho ainda pela frente, com a Rússia ocupando uns 3/4 da província. Zaporizhia também, uns 3/4, Kherson uns 80%. Parece que tá fácil, mas ainda não tá? Porque qualquer ganho de 3-4 quilômetros em frentes lá pode durar semanas às vezes. Mas ok, vamos dizer que a Rússia ocupe essas quatro províncias, tá? E que
ao final fosse isso. Estão me dando por satisfeito, ganhamos a guerra, o Putin fala. Isso não quer dizer que na hora que ele acabar de ocupar, a Ucrânia vai parar obrigatoriamente. Tipo, perdemos 4, vamos parar. Tá? Não é jogo de war, né? Conquista 4 territórios e acabou. Isso depende também 100% da boa vontade dos seus aliados ocidentais, no caso da Ucrânia, que parecem cada vez menos animados com os resultados. Então, agravante. Os ditos aliados também não colocam tropas no campo de batalha. Logo, cabe unicamente à Ucrânia o desgaste. Tá? O desgaste é da Ucrânia. E um dos sinais grandes de desgaste da Ucrânia é a idade média dos soldados que estão na frente de batalha, que já passou dos 45 anos de idade. Ou seja, se isso é a idade média, significa que tem nego lá lutando na faixa dos 50, 50 e pouco, né? Imagina eu na guerra, né? Não ia dar, eu estar lá fumando, andar 3 quadras, eu boto a língua de fora. Isso vai fazer com que as coisas fiquem basicamente mais complicadas cada vez mais. E a gente não vê nenhuma disposição do governo ucraniano em negociar em condições já prévias de perda. Porque, claro, se formos falar para conversar agora, vai perder mais do que já tinha perdido. Lembrando que quando eles começaram, ucranianos e os seus aliados falavam, aspas, seriamente, não acredito que fosse seriamente, inclusive em resgatar a Crimeia. Tá, eu não, desculpa, essa é uma coisa que eu nunca levei a sério. A ofensiva de verão deles lá na região de Zaporizhia, onde está agora, ela foi planejada teoricamente para cortar essa região e dar acesso à Crimeia para a reconquista. E foi nessa região, de fato, onde eles tiveram maior êxito agora no verão. E, gente, sem querer minimizar os esforços humanos, tá? Porque isso aí não pode fazer de jeito nenhum. Esse grande avanço que teve na região de Zaporizhia, na boa, a área conquistada ali, vamos dizer, o avanço em termos lineares, vamos chamar assim, apesar do esforço gigantesco, é uma coisa meio que um gato atravessa em 2 dias andando, tá? Não é coisa assim gigante, não. Não pensem que é uma coisa excepcional em termos de cobertura, tá? E aí já tá para perder de volta, tá? Porque é a cidade chave que foi muito comemorada na região quando eles tomaram, acho que chama Robotnik, é uma coisa assim. Alguma coisa desse tipo, Robotnik. Isso. Já os russos estão na porta lá de novo, tá? Então não foi exatamente um super sucesso, não foi mesmo, custo muito alto, e já estão para perder de novo. Então não é uma coisa que se espere muito pela frente, tá? O que sobra para a Ucrânia, então, é ver até onde a Rússia quer ir. Tá? A percepção que se tem é que no final de 2024 vai ter marcado o fim da Ucrânia que a gente conhece hoje, geograficamente e talvez politicamente, tá? Mas que não obrigatoriamente significa o fim das hostilidades. Se a guerra acabou, não vai ser a mesma Ucrânia geograficamente. Esquece, apaga. E uma possibilidade aí é ter alguma convulsão interna, e aí entra, porque basicamente lá o sistema político da Ucrânia é uma hora pula para o lado russo, uma hora pula para o lado Europa, mas sempre são bonecos dessas duas potências. Numa dessas também pode cair o cara lá e de repente entrar um boneco pró-Rússia lá dentro. Então assim, geograficamente não vai ser, politicamente depende de como vai estar a sustentação do governo atual. Mas certamente nós estamos falando de uma chance muito maior de um esvaziamento até o final do ano nessa escalada de ações. Acho que o grande conflito para 2024 ainda vai ser Israel, a não ser que a China invada Taiwan. E por mais que a gente esteja vendo alguns ataques do Hezbollah pelo norte, faz parecer também parecer que o momento que os caras tinham para fazer uma grande entrada em Israel de alguma forma, que nenhum otimismo em relação à capacidade militar dos caras, já passou, né? Porque agora que Israel já está praticamente eliminando a resistência em Gaza, os caras entrarem no norte é bem provável. A lógica seria quando eles tivessem 2 frentes ao mesmo tempo. Então, não acho que vai ter altos trabalhos de Israel para segurar o pessoal no norte e continuar varrendo ao sul. Mas não é uma coisa que vai terminar agora também. Portanto, pode ser que 2024 seja usado pelos israelenses para pôr ordem na casa em Gaza. Ficou uma riba, né? Desculpe. E quem sabe aí tentar colocar um novo governo marionete por lá? Pode ser. Venezuela e Guiana. Gente, aqui eu não sei.
Eu sei que eu errei feio a data, por exemplo, de invasão na Rússia, no começo lá da guerra, talvez por ser otimista em relação a esse tipo de coisa. Mas talvez o ideal seja um especialista bacana de Cone Sul para acompanhar sobre esse assunto, tá? Se eu sair da bolha, eu não ponho fé na Venezuela de maneira geral, tá? Honestamente. Mas eu posso estar enganado, e com certeza posso estar enganado. Estados Unidos. O mundo vai estar de olho nos Estados Unidos ano que vem com muitas boas razões. É o ano, primeiro de tudo, é o ano eleitoral novamente. Na última eleição presidencial nós ficamos pensando o que é que os caras são capazes de fazer para evitar uma reeleição do Trump. E nós tivemos uma pandemia, né? Há quem diga, chapéu de alumínio, que aí temos uma nova pandemia planejada para 2024. O fato é que os Estados Unidos nem precisam de influência externa para estar nessa situação precária do jeito que eles estão. Do jeito que as coisas estão indo, com vários processos contra Trump, os mais absurdos possíveis. Sendo que alguns vão para julgamento exatamente no período eleitoral do ano que vem, né? Isso vai ser um caos extra. Com o golpe que teve lá da Suprema Corte do Colorado, tirando o Trump das cédulas, e depois a Califórnia falando que talvez faça, e depois em seguida o Texas falando que talvez então tire o Biden. E agora vamos ver o que pode acontecer com relação a isso. A chance que se vê é nada desprezível da democracia americana, que já não anda nada muito democrática, né? Derreter de vez em um modelo meio república bananeira no período. E aí nós temos dois possíveis finais de história. Ou uma grande convulsão civil em busca de normalização das instituições, ou vai ser um enorme perrengue, porque de verdade, se os americanos perderem o país deles, acabou, né, gente? Na boa, não precisa falar mais nada. E senhores, se os Estados Unidos caírem de vez nesse golpe, não é exagero nenhum pensar que em 2025 o mundo não será mais o mesmo de nenhuma forma ao que era no início dos anos 2000. E, por exemplo, sei lá, um podcast como Sair da Bolha não seja uma coisa mais viável, tá? Sem exagero nenhum. Cai os Estados Unidos, certamente cai todo o resto. Dou um exemplo, a Polônia, que sempre foi um dos países mais conservadores da Europa, fez uma enorme burrada colocando aquele Donald Tusk, que era do Parlamento Europeu, não, da Comissão Europeia, agora como líder do partido, é um globalistaço, né? Tá lá governando, os efeitos já estão começando a se sentir, eliminação de programas, temos que analisar o que é desinformação, ou seja, um processo de censura começando na Polônia agora também. Se a Polônia cair, fica um exemplo de que como a coisa está pesada, tá? Porque a Polônia sempre foi muito conservadora. É interessante que de vez em quando a gente volta em algum programa nosso lá de trás para ver se a gente falou alguma burrada ou apontamos alguma direção interessante, porque isso significa também aprender com padrão, tá, gente? Então por isso que a gente volta lá atrás e fala, olha que legal, acertamos na sequência, erramos na sequência, esse tipo de assunto. E no final do ano anterior, no final do ano mesmo, no ano anterior às eleições dos Estados Unidos, aquela que o Trump, aspas, perdeu, a gente se questionava o que a China poderia fazer para tentar atrapalhar a reeleição de Trump. Vocês voltem lá, vocês vão achar. E é interessante que 2 meses depois estava lá a Covid explodindo, né, a partir da China. Se sim ou se não, se sendo caos ou sendo sócios nessa empreitada, não sei, mas certamente foi a partir da Covid que o sistemão conseguiu alterar as regras eleitorais lá nos Estados Unidos, gerando toda essa sequência de fraudes que nós vimos lá, que se afundaram aí com a eleição do presidente Biden, que deixou o país como a gente está vendo hoje. Sim, eu não vou deixar de lado isso não. Desculpa. O Alex Jones fala atualmente que existe já em preparação um complô para assassinato do Trump, para que ele não dispute as eleições caso todas as outras alternativas não sejam possíveis. Alex Jones está colocando essa. Então assim, você vê que o jogo vai ser muito pesado esse ano, jogo aspas eleitoral. Agora nós estamos vendo tudo de novo. Agora nós estamos vendo as plataformas tecnológicas em alerta de novo para a eleição, censura lá no topo, processos jurídicos, uma nova pandemia interessante que a turma de chapéu de alumínio previa lá, como eu falei, em 2024, mas aí seria muita coincidência, né? Pois é. Um fato, no entanto, que pode ser preocupante é a expressão utilizada recentemente de que vai ser, isso sai da boca de pessoas do governo americano, que vai ser necessário um novo Pearl Harbor americano para dar mais poder para Biden.
na verdade, para os donos de Biden, que a gente sabe muito bem que ele não nada lá, né? E se a gente for pensar o que é um novo Pearl Harbor, a gente pode ver que não faltam boas guerras em andamento atualmente para que um Pearl Harbor venha a acontecer. Pode ser uma false flag na guerra da Ucrânia para parecer que a Rússia atacou a OTAN, né? Pode ser um navio de guerra americano atacado na região do Golfo, como já aconteceu. Tem bastante material aí para criar um Pearl Harbor, tá? Para tentar apelar para o nacionalismo. Além, é claro, de alguma situação escalar na região do Mar da China, também com a China lá pode sair algum tipo de atrito. Eu acredito sim, fácil, plenamente, que o Deep State americano seria totalmente a favor de tacar o país numa guerra para mandar os soldados para morrer, só para garantir votos do seu candidato preferido, tá? Não seria isso a primeira vez que acontece. Aliás, lá no nosso livro, lá o Trailer em Teorias Conspiratórias, a gente conta a crise dos reféns americanos no Irã, lá para trás, que ficou sem solução até 2, 3 dias depois que o Reagan tomou posse. E o que se acredita piamente hoje é que os próprios serviços de inteligência americanos melaram todas as negociações do grupo do Carter, que era presidente na época, com os ayatollahs, para que o Carter não ganhasse pontos e perdesse a eleição, e que um dos vetores dessa baixaria, dessa melação, que manteve os reféns lá americanos do Irã por meses a mais, foi o próprio vice de Reagan, que na época era o Bush pai, né? Então, assim, óbvio que eles estão nem aí, nesse caso em pequena escala, né? Mas eles estão nem aí, dane-se, os americanos valem os efeitos políticos, entre aspas, das ações, e que se morrer gente, paciência, faz parte, efeito colateral. Em outras palavras, os Estados Unidos tendem a ter um ano muito, mas muito complicado. Somando a isso, tanto o inquérito do impeachment do Biden, tá, que vai estar correndo aí nesse período, que eu vejo muito pouca chance de rodar, porque o Partido Republicano, como a gente sabe, boa parte do pessoal do Partido Republicano não é republicano, então pode ser que eles melem aí, grande chance. E aí então significa que a gente estaria entrando em 2024 com os conflitos de Gaza e toda a Europa se movimentando ao redor dessa história, cada vez mais refém dos muçulmanos, mas com também tensões dentro da própria população nativa. A ideia de substituição, que já foi tratada como teoria conspiratória, substituição de população nativa, é cada vez mais assustadora e perceptível para o pessoal estar lá, para grande parte da população original. E francamente parece que em alguns países isso já é tarde demais, tá? Não tem lá muito o que fazer para reverter. Aliás, não é coincidência, né? Se você for pensar, 2 movimentos em massa migratórios, Europa e Estados Unidos, em paralelo. Pura coincidência? Não, claro que não. Esses caras acham que todo mundo é burro, né? Eu estou pessoalmente muito preocupado com a Espanha. A população lá, em grande parte, não está nada satisfeita com o atual governo socialista. E mais que isso, quando a gente fala em não se sentir representado, que é uma situação comum, né? Eu não me sinto representado. Isso significa, no limite, a falência do Estado, porque o Estado passou a ser incapaz de agregar o seu povo dentro das suas fronteiras. Porque uma coisa, gente, é perder eleições, normal. Outra coisa é, aspas, perder eleições, certo? Vamos dizer como aconteceu no caso de Trump. E outra coisa pior ainda é, após um processo eleitoral teoricamente legítimo, o governo se voltar contra uma parcela significativa da população, como é o caso da Espanha. Aí, meus caros, a chance de dar caca é muito grande. Só lembrando que a Espanha não é exatamente também um exemplo de democracia pujante tradicional, né? E que as diferenças de socialistas, comunistas lá com parte da população são realmente grandes. Existem algumas cicatrizes bem fortes, fora a questão dos países, do País Basco, aquela coisa toda, que em última análise ajuda aí num processo de radicalização que de alguma forma pode ajudar a levar as coisas a irem às vias de fato, tá? Eu não gosto do que eu vejo para a Espanha em médio prazo não, tá? Não estou vendo coisa boa não. Mas vamos lá, qualquer país europeu tem complicações além do aceitável, né? Exatamente por estar debaixo daquela camada da comunidade europeia que, apesar de ter um parlamento eleito, ela vê na Comissão Europeia poder demais para os seus representantes não eleitos e que podem influenciar detalhes das vidas cotidianas das pessoas. É muito complicado.
Pô, então se eu sair da bolha, nada muito animador pro ano que vem aí, né? Guerras, fraudes eleitorais, pandemias, tirania, censura. Olha, a sensação que eu tenho é o seguinte, que a gente sempre fala aqui isso, por sinal. Todo plano, uma hora tem que ir a cabo, porque senão ele é sempre um plano. E quando a gente sempre fala em teorias conspiratórias, significa, de certa forma, a gente tá se adiantando aos planos, né? Percebendo os planos quando eles estão sendo montados. Então não adianta a gente festejar as teorias conspiratórias que a gente analisa junto aí todo mundo, troca ideia no Twitter, etc e tal, e não imaginar que uma hora essa coisa vai a cabo, né? O problema é que tá afunilando tudo aí para um período muito próximo, e a sensação muito clara que a gente tem que 2024 parece ser um ano meio chave para a maior parte disso tudo acontecer ao mesmo tempo, seja aqui ou lá fora. Então, é para desanimar? Não, não é para desanimar. Não é para... A questão é a seguinte, eu acho que muda o padrão. A gente vai ter que continuar atento às tais, aspas, teorias conspiratórias, porque movimentos sempre vão acontecer, mas a gente começar a ter também um pouco de, como é que eu posso dizer, movimentação no sentido de agora sim marcar território e segurar suas posições específicas, né? Cada um no seu lugar. Então a gente deixa de ser um pouco mais oratório e com o tempo ele vai ter que ser um pouco mais para ação. É um momento novo, é um momento do mundo diferente que a gente não queria, mas sabia que vinha, né? E eu acho que 2024 é uma zerada no relógio que vai ter. Mas, gente, eu não queria fechar esse episódio desse jeito, falando, 2024 vai ser um momento de virada só negativo. Eu acho que não. Eu acho que é o momento do awakening também, tá? O momento que as pessoas vão falar, é isso mesmo. Então, a gente vai ter que começar a se mexer. E como é que a gente vai começar a se mexer? Não sei, porque as coisas vão começar a se colocar na frente da gente. A gente tem procurado se movimentar, acho que todo mundo tem se movimentado um pouco mais, mas eu acho que agora com os fatos consumados, as coisas ficam um pouco diferentes, né? Ficam um pouco mais claras. E a gente vai ter que descobrir algumas estratégias durante o jogo mesmo, porque a gente não conhece como é que o jogo é jogado ainda. Então, assim, prepare-se, porque a gente vai ver muita gente desistindo pelo caminho. Eu acho que esse é um ponto, porque vai ver, nossa, o jogo é pesado, vou desistir. Normal, acho que isso é absolutamente normal. Mas, no geral, acredito que as pessoas estão um pouco mais despertas e elas vão começar a saber como se comunicar, que vai ser um pouco diferente, e como reagir a tudo isso que vem pela frente aí, tá? Então, que 2024 seja pra gente, pelo menos, um momento de esperança num futuro que vai ser melhor, certamente, do que está sendo agora. No final, acho que o que deve mover a gente para tentar mudar ou para tentar fazer com que as coisas não cheguem onde a gente imagina que certas pessoas queiram que chegue, tá expresso bacaninha. São exatamente as últimas frases do nosso e-book, do Manual do Guerrilheiro Anti-Woke, que é o texto do Alexander Solzhenitsyn, né? Que ele fala o seguinte, vou citar literalmente, que eu acho fantástico isso. Ele diz o seguinte: se recuarmos, então deixaremos de reclamar que alguém não nos deixa respirar. Nós mesmos fazemos isso. Vamos então nos encolher e agachar enquanto os nossos camaradas, os biólogos, aproximam o dia em que o nosso pensamento poderá ser lido e os nossos genes alterados. Olha isso. E se também nos afastarmos disso, então seremos inúteis, sem esperança. E é a nós que Pushkin pergunta com desdém: por que oferecer aos rebanhos a sua libertação? Sua herança a cada geração, o jugo com guizos e o chicote. Né? É isso. É uma escolha a se fazer. E antes de mais nada, queria então, antes desse 2024, porque nós vamos fazer mais um episódio antes da virada do ano, desejar para vocês um felicíssimo Natal. Vocês sabem, a gente não curte Natal por aqui, mas não pela data em si, mas pelas comemorações. Então, a gente deseja do fundo do coração um felicíssimo Natal para todo mundo. Quem não for cristão, quem não for católico, quem não for evangélico, um feliz dia 24 para o dia 25. Muita paz no coração para vocês todos, tá? E é isso aí, um momento importante que a gente passa aí durante o nosso ano, pelo menos para parar para pensar um pouco, né? Acho que sempre é importante isso, sim. E já que a gente falou em parar para pensar, vamos parar para pensar então em fazer o
Pix. Nossa, peguei o Natal e entrei com o Pix direto. Tem que aproveitar as coisas, né? Vamos lá então. 1, 2, 5, 10 milhões de reais pingado no E-Seco ou R$1 por episódio, que ajuda pra caramba, tá? Lembrando que o código do Pix fica nas nossas postagens nas redes sociais lá e por enquanto no QR Code nos nossos vídeos também, tá? Fora isso também tem a loja Saindo da Bolha, lá passem lá por favor, tem os nossos 3 e-books, nosso lançamento inclusive, Manual do Guerrilheiro Anti-Woke, tá à venda na loja www.lojasaindabolha.com.br. É isso aí, gente. Bom fim de semana para todos, muita paz, Feliz Natal, fiquem todos muito mais super bem. Saindo da Bolha.